conhecimento também está na moda. O professor Marcos Reis Pinheiro garante que cursos como filosofia e mitologia estão conquistando cada vez mais adeptos. Que bom, né, que o conhecimento está na moda. A nossa debatedora de hoje é a jornalista Tânia Carvalho. Como hoje o programa está sendo gravado, não teremos perguntas. Nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar já já para aprofundar esses assuntos. Sem Censura, um programa da TVE Brasil. A busca do conhecimento, não é? A moda não é só o chamado superficial, né? O se conhecer e fazer curso de filosofia e de mitologia também leva remédio ao autoconhecimento, né? De alguma forma. Essa coisa da moda, da filosofia, ela sempre passa por ciclos, né? Parece que em certas épocas da história da humanidade, o conhecimento volta à tona, especialmente quando os grandes valores entram em crise, né? Eu acho que teve aí no Renascimento o grande quebra com a Idade Média toda, e agora a ciência está chegando aos últimos degraus que ela pode alcançar. A gente já percebe que a gente tem tantas facilidades físicas, né? Mas e aí, a felicidade onde fica? Então agora a ciência também quebra. Eu acho que esse retorno à filosofia, né? Essa volta ao conhecimento, não só a filosofia, mas também a religião, tem muito a ver com isso, com uma insatisfação do ser humano, tanto frente à ciência, quanto frente às antigas respostas religiosas, né? É hora de questionamento, né, Isso. também. Porque também a internet tem um lado bárbaro, né, que a gente se sentir que o conhecimento está ao nosso alcance, basta um clique, basta ir no Google, né? Mas isso é uma coisa muito falsa também, né? Porque dá a impressão que você sabe, você não sabe nada, né? Claro, Tudo você tem que ir ali buscar e procurar e saber como é. Os gregos falavam uma coisa muito, muito sábia, né? Que o conhecimento começa com você se espantar. Então, por isso que, de alguma maneira, a filosofia e o pensamento está sempre refratária à moda. Porque a moda, de alguma maneira, encaixa com o já habitual, com o já esperado. E a filosofia é você se espantar, você não entender o que está acontecendo. Então, acho que não basta um clique, tem a coisa do tempo próprio. Claro, de amadurecimento, de maturação. Para poder absorver um conhecimento, né? O conhecimento, ele não vem assim de sofre, né? Não é por osmose, mas tem um momento próprio da pessoa também para poder absorver determinado conhecimento. E quando as pessoas vão fazer um curso de filosofia, elas dão, ou de mitologia, elas dão bandeira, assim, elas falam, você intui que elas estão questionando seus valores? Com certeza, não, ou elas colocam isso mesmo? Eu particularmente tenho uma visão filosófica, não são todos os filósofos que veem assim, que a filosofia está sempre relacionada à vida, né? Claro, tem áreas da filosofia que são mais separadas diretamente da vida, como a lógica, a filosofia da ciência, não necessariamente a sua postura perante a vida está implicado naqueles questionamentos, mas a ética, especialmente, né? E também traços da estética, né? Mas especialmente a ética, o que é o bem, né? Como viver justamente, isso sempre retorna sobre aquele que está perguntando, né? Então a pessoa se implica naquele questionamento, então a pessoa acaba querendo, tem uma coisa meio que de autoajuda nisso, né? Apesar de ser complicado também essa coisa de autoajuda, né? Um curso desses dura quanto tempo? Você organiza como? Isso, então... Porque a filosofia é tão ampla, né? Claro. Cada um, você estuda um, quando você estuda o outro contradiz o primeiro que você estudou e faz um nó na sua cabeça. Tem muito isso, né? Tem muita gente querendo, não, eu gostei desse, eu gostei daquele, eu concordo com isso. E a filosofia não tem muito do que concordar ou discordar. Parece que certas épocas da vida, certas respostas ganharam mais força. E o interessante é a gente poder ter esse calidoscópio aí do pensamento, né? Claro, uma visão histórica é sempre muito interessante para você ter a visão geral, mas todos precisam dos gregos. Os gregos é uma porta de entrada, especialmente Platão, que escreveu em diálogos, né? A gente só tem os diálogos de Platão. Aristóteles também escreveu em diálogos, Sócrates não escreveu, né? Mas os diálogos de Platão são uma porta de entrada à filosofia. Eles são muito cativantes, eles são muito sedutores, né? E sempre com essa perspectiva do espanto, que eu acho que está presente em todo ser humano. Por você ser um ser humano, você está de olho aberto para o mundo e você questiona o que é isso que está à minha frente, quem sou eu, né? As questões básicas. Mas o espanto, então, é
uma coisa muito boa para o ser humano, Isso, né? isso. Porque faz ele repensar. Com certeza, mas sempre te coloca um Porque a gente pouco... está num momento de espanto, né? A gente se espanta Claro, todo dia, claro. cada dia mais. Não, infelizmente, não é para o bem que a gente tem se espantado. Eu acho que o espanto tem alguma coisa de incômodo, e o pensamento tem alguma coisa. Sócrates era uma pessoa que incomodava, né? Sócrates perguntava para a pessoa, o que você faz da sua vida? Isso sempre incomoda, né? A gente vai levando na nossa vida, na correria, e nunca para pensar quem que a gente é, o que que a gente está fazendo. Então, o espanto é exatamente você tirar você do óbvio e fazer você questionar quais são os fundamentos, e incomoda, né? Tem alguma coisa de incômodo. Por isso que é um pouco refratário a um modismo óbvio, né? Então, os seus cursos têm que começar com os gregos. Começam com os gregos. Eu acho que todos os filósofos, de alguma maneira, sabem um pouco de... A minha especialidade, em particular, é a Grécia. E a gente até brinca, mas isso aí todo mundo fala. Porque a história da filosofia inteira é um diálogo com a Grécia. É um diálogo com Platão, com Aristóteles. Quanto tempo leva um curso dele? Olha, a gente tem vários tipos de cursos, né? Por exemplo, lá na Gestalt Terapia, você tem workshops, por exemplo, de 4 horas, né? Uma introdução básica a um pensador, a um tema. E a gente também tem um curso de especialização, que demora 1 ano, que você mais ou menos vê a história da filosofia como um todo, né? Mas, claro, você pode estudar um filósofo, você pode estudar a vida inteira, né? Platão, eu fiz meu mestrado e meu doutorado em Platão, especificamente. E não sabe tudo de Platão? Não sei tudo de Platão. Ainda não sei tudo de Platão. E você acha Platão o melhor e o maior? Não, é isso, de novo, né? Não tem muito bandeira na filosofia, porque são questões tão profundas e tão especiais, né? E tão complexas. Mas o que você acha que Platão tratou de uma maneira que os outros não trataram? Não. A ponto de você fazer o mestrado, doutorado, na verdade, tudo? Eu sou apaixonado pela Grécia como um todo, né? Platão, para mim, é uma porta à Grécia. A porta à mitologia grega, a tragédia, a história, a medicina grega, né? Tudo nasce ali, né? Então, para mim, Platão é uma porta para a Grécia. Além de Platão, tem um comentador chamado Whitehead, que fala que a história da filosofia são notas de rodapé à obra de Platão. O que isso quer dizer? Platão, ele apresenta as grandes questões da humanidade e todos os outros filósofos desenvolvem elas. Então, assim, eu acho que os gregos são como que a criança do Ocidente. A criança tem essa peculiaridade de estar olhando para o mundo pela primeira vez, né? Então, são aqueles questionamentos mais óbvios que todo mundo fica meio engasgado, né? de conseguir responder. Então, Platão, ele deu o chute inicial, né? Os gregos deram um chute inicial a essas questões principais e que toda hora a gente tem que voltar. Por exemplo? Por exemplo, o que é a justiça? Tematizado claramente foi Sócrates, o primeiro a perguntar essa pergunta. O que é a justiça? Né? E o modo como ele perguntou, o modo como ele desenvolveu essa questão, a gente sempre retorna a ele, para poder dar outros matizes, para poder rever de outras formas. Como também, o que é ser? Talvez seja, não é só ser subjetivo, mas o que é esse copo, o que é qualquer coisa da realidade. Né? Tudo é ser. Né? O que é o ser e o que é o não ser? São as questões mais abrangentes possíveis. Né? Questões esquisitas, né? Complexas. Mas com certeza são questões instigantes. Né? E até hoje elas retornam. Né? Você acha que essa crise de valores que a gente vive, quer dizer, primeiro, você acha que há uma crise de valores? Claro. A pós-modernidade Você concorda com isso? Claro. Então você acha que essa crise também, de certa forma, faz pessoas tentarem buscar na filosofia explicações? É isso. Eu acho que é difícil você retornar à fé dogmaticamente como se era antigamente, apesar de se ter aí um crescimento de certo fanatismo, de certas correntes, né? Mas é difícil você retornar ingenuamente hoje em dia à religião. As pessoas têm uma busca por religiosidade, mas eles querem pensar sobre isso. E isso a filosofia ajuda muito. Então você tem uma morte de Deus, como Nietzsche Nietzsche não matou Deus, né? Nietzsche só testemunhou que Deus está morto. E esse retorno a Deus é agora depois da morte dele, né? Há uma vontade de querer voltar para Deus, mas sem ter que seguir cegamente normas, né? E para poder pensar que Deus é esse, que Deus que eu amo, que Deus que a gente pode se relacionar de forma livre, saudável, né? Ok, interessante, né?
Já deu vontade de fazer o curso. Né? Dá vontade de aprofundar, né? Você acha que é isso que está faltando, Ana? A gente olhar mais para dentro da gente?